Uma das grandes discussões que nós temos no nosso meio é essa ideia do que é mais espiritual, do que é menos espiritual, do que não é nada espiritual. E existem muitos conceitos equivocados a respeito disso. E eu queria muito que você assistisse esse vídeo até o final e você pensasse justamente nessa ideia que é levantada e também você deixasse a sua opinião a respeito desse caso, a respeito de outros casos que você já viu, porque esse vídeo que você vai assistir, ele fala a respeito de um pastor que ele não tinha relações com a sua própria esposa. E um dia ele foi confrontado a respeito disso. Então, fica ligado aí, continua olhando o vídeo, assiste até o final, e no final eu preciso que você deixe aí o seu comentário para a gente poder construir melhor esse assunto. Você pode deixar a sua opinião, tenho certeza que vai contribuir muito, ok? Eu me converti numa conversão cavalar, aquela coisa assim que se é notícia para a rua, para o bairro, para a família, para os parentes. Aquela conversão radical, sobretudo dentro do catolicismo, aquele tipo de conversão não era normal. E já me tornei um pregador. Só que 2 anos depois a gente saiu, e eu já era aquele pregador desse grupo que saiu fogoso, avivado. Só que a minha Lulu não viveu a minha experiência. Me acompanhava com algumas dores, mas eu simplesmente saí da terra. Minha vida era orar, era pregar. Os primeiros 2 anos, meu primeiro ano de casamento, são coisas muito particulares, mas a gente teve 5 ou 6 encontros. Olha só. De intimidade. Porque o seu foco estava completo. Eu não sei quem foi presidente aquele ano, quem foi ganhou o campeonato brasileiro. Eu não sei nada. Eu fui viver, eu orava dia e noite, lia a Bíblia dia e noite. E nesse período todo mundo estava tentando me ajudar a fazer minha esposa se converter. Queria que a minha esposa se convertesse. Ia todo mundo lá. De repente, um casal entrou, sentou na mesa, era mais um para me ajudar. E ele fez algumas perguntas para mim, eu respondi, e ele falou assim: mas a sua esposa, ela é uma boa esposa? Porque a minha queixa é que ela não se convertia. E ele falou assim, eu disse, a minha esposa é esposa boa. Ela é uma boa esposa, o problema é que ela não se converte, ela não entendeu a experiência que eu tive. Ela não quer esse mundo com Deus e tal. Ele tá. Mas ela é uma boa dona de casa. Eu disse, cara, boa dona de casa, ela é, só que você não entendeu. O problema é que ela não se converte, ela não quer Jesus. Tá, vocês têm filho, já tinha a menina. Ela é uma boa mãe? Eu disse, uma boa mãe, ela é, só que eu acho que você não entendeu, irmão. Aí ele disse pra mim assim, só que eu vi que você gosta da Bíblia. Isso pra mim é a Bíblia, se tá escrito, tá escrito. Eu lembro que eu li a primeira vez sobre Malaquias 3:10. Eu fui pagar o dízimo, meu padre não aceitou. Eu ia numa outra paróquia porque o padre lá aceitava o dízimo. O meu dízimo não aceitava porque era um contexto de centésimo para o catolicismo, enfim. E ele sentiu isso. Ele disse, então, abre a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 2. Aí, lê o que sobre a mulher aí. Aí ele vai dizer que a mulher tem que ser mestra do bem, boa dona de casa, amar os seus filhos, amar o marido, amar a casa. Ele disse, a tua mulher está mais convertida que você, pela Bíblia. O cara que está fora é você. E aquele dia ali, nasceu, pronto, que, sei lá, descortinou, uma escama caiu. Aí, de uma dicotomia, né? Pronto. De uma dicotomia, uma separação da vida espiritual com a vida prática. Né? Isso foi um outro ponto. Tem coisas que elas são... às vezes elas podem trazer um cunho polêmico, mas é a minha verdade. Sim. E o meu testemunho. Quando eu... Douglas, depois, se você quiser, a gente vê se a gente deixa isso... Manda ver. Isso pro ar ou não, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo agora, falando nós dois aqui sem tela. Meu primeiro ano, como eu te falei, de casamento, meus primeiros anos eu tinha 3, 4 encontros por ano. Minha esposa, obviamente, que ela não ia querer um Jesus desse que eu tinha encontrado. Ela queria o cara que ela namorou 4 anos e meio. Só que agora, quando esse homem, ele descortinou
realmente foi um abrir de Deus. Eu vim para cá, eu estava em casa, ele foi embora, eu chorei, eu pensei, cara, agora eu vou recuperar. Eu estou fora, eu só queria estar na Bíblia e mais nada. Aí eu fui procurar minha esposa. O que acontecia? Quanto eu mais orava, mais eu buscava Deus, menos interesse, mais desligado organicamente eu ficava para as questões da intimidade. Só que agora eu vi que isso era um problema. Sim. Não era um problema só para minha esposa, era um problema de quem é um homem de Deus. Pronto, então agora eu vou... E como que eu resolvia isso? Eu fui orar, eu estava orando sobre isso. Eu e a minha esposa, busquei ajuda com ela, assim, vamos orar. E eu tive uma visão. Eu não vou dizer que eu tive uma visão, abriu algo na frente, mas eu voltei e me vi quando eu era criança. Meus 4 anos de coroinha, eu vestido com aquela bata, e eu ouvi algo. Você está preso no celibato. Você está preso no celibato romano. Isso é tão real. E por quê? Porque dentro da instrução da cultura romana, o sexo ele é vendido como o pecado da queda. Uhum. Por isso que quem faz a opção de ser mais santo se separa, como se isso fosse uma pecaminosidade. De forma inconsciente, eu vivi o romanismo de maneira muito intensa. E isso estava. Aquele dia, assim, rompeu, rasgou. Eu não ia descobrir isso num psicólogo, eu não ia descobrir isso por mais que as pessoas quisessem me ajudar. Pronto. Foi uma noite só, um momento só de oração. O Espírito Santo rompeu dentro de mim. Só que daí agora tive que pular para o outro lado. Minha esposa aprendeu a desligar um botão dentro dela para não ter que mais sofrer com o desprezo do marido que casou. Sim. Poxa, agora Jesus tivemos que ir para o outro lado. Só que agora ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha. E eu lembro que nós fomos a um médico porque ela começou a sentir dores. E ali nós fomos no médico. Um médico pastor em Curitiba. Indicado, eu não saberia dizer o nome dele hoje. Quando nós entramos, o médico disse para ela assim, olha, você não tem nenhuma enfermidade. E ela conhecia minha esposa, ela não ia rebater, a lágrima dela desceu. E ela disse, doutor, mas dói. Nessas alturas havia dor no contato. Porque a história é longa, eu estou resumindo. Sim. E ele assim, não, eu sei que tem a dor, eu estou falando que não tem a doença. Isso é uma doença psicossomática. Você sofreu tanto com o desprezo, com a rejeição, que para você agora não ter sexo sem precisar ter briga, teu inconsciente gerou uma dor para o teu marido te respeitar. E jogue todos os medicamentos fora se você acreditar em mim. E deixa eu fazer uma oração por você. Um médico fez uma oração por ela e disse, vai para casa, joga os medicamentos fora. Orou, pediu para ela sair um pouquinho, me deu algumas instruções de recuperar o valor dela. Então, assim, a entrada nisso, eu acho que iniciou o chamado para cuidar de matrimônios, família. Eu vi. Que história incrível, né, gente? Que história costurada pela superação. Uma família que hoje alcança inúmeras famílias, mas que lá no início, né, passou por essa dificuldade. E aí eu preciso destacar, esse é o pastor Juscelio, ele é um dos pastores do Mevan. E o ponto importante desse vídeo, e aqui eu preciso também da sua opinião, o que você achou, enfim, qual é a sua interpretação a respeito desse testemunho. Mas uma coisa interessante é que às vezes a gente acha que uma vida espiritual é apenas orar e prestar devoção, estar dentro do templo, e a gente não considera que todas as outras coisas, cuidar da esposa, cuidar do trabalho, as atividades, as conversas com os amigos, o exercício físico, a gente parece que isso é menos espiritual. Então, às vezes, a gente comete erros graves, que Deus ilumine o nosso coração e a nossa mente, possa nos iluminar
E você que acompanhou aqui, gosta dos meus conteúdos, né, se inscreve aqui, ativa o sininho para poder receber as notificações e nos segue lá nas outras redes sociais. Feito? Um abraço, até o próximo vídeo.